fazendo a leitura do texto bíblico, na continuação da nossa série, então, sobre a verdadeira espiritualidade. Nós estaremos estudando o capítulo 12, que fala exatamente sobre o propósito dos dons espirituais. É um tema que a gente tem estudado frequentemente, inclusive no próprio sábado nós temos feito as nossas reuniões de estudo online e temos tido muito aproveitamento, porque temos estudado justamente sobre o Espírito Santo na igreja e tem sido bem edificante. Ontem mesmo ainda trabalhamos, o pastor Israel falou sobre os dons e falou sobre cada dom específico, e ali a gente pôde então compreender um pouco mais o que são os dons, qual é a efetividade dos dons para a igreja no presente, tendo em vista que muitas vezes a gente fica com receio de buscar os dons, justamente por causa dos abusos e os excessos que nós temos hoje na igreja contemporânea. Isso nos faz muitas vezes até mesmo enterrar, vamos usar essa expressão que quase todos conhecem, enterrar os nossos dons. Então isso acontece e de fato isso é algo muito ruim para a igreja de Cristo, porque o Espírito Santo veio até nós, Deus nos deu ferramentas por meio do seu Espírito para que possamos então usá-las para a edificação do corpo de Cristo. E é isso que basicamente esses medos que nós temos talvez da igreja contemporânea, que haja esses abusos, esses excessos e que isso seja algo distante da pessoa do Espírito Santo. Mas aqui a gente vai aprender um pouco com o apóstolo Paulo de que forma ele trabalha então com a igreja de Corinto, exatamente esse abuso, esse excesso que há no dom espiritual, e sempre isso ele vai utilizar dentro de um contexto. E é o que a gente vai entender basicamente hoje no capítulo 12. Então vamos fazer a leitura do capítulo 12, então, de 1 Coríntios, para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo, então, está querendo, então, nos ensinar. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda, quando gentios, éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação das línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Bom, meus irmãos, eu não vou tratar diretamente aqui sobre cada dom, nós não teremos tempo hábil para isso. E também não vou entrar em nenhuma polêmica sobre línguas, que é o que basicamente Paulo também trata aqui sobre esse excesso, esse abuso, porque ainda a gente vai ver isso no capítulo posterior, capítulo 13, e principalmente no capítulo 14. Então nós estaremos falando um pouco mais sobre isso. Eu vou me deter justamente sobre o que Paulo está querendo, qual é o contexto que Paulo está querendo, então, falar sobre o propósito que Deus tem para os dons para a igreja, para o corpo de Cristo. Até porque a próxima mensagem vai ser relacionado esses dons justamente com o corpo de Cristo a partir do verso 12. Nós vamos falar até o verso 11. E é isso que Paulo vai tratar aqui, então, o propósito de Deus para os dons espirituais. Então, meus irmãos, a igreja de Corinto, como a gente vem estudando, ela sempre teve
sérios problemas de relacionamentos. E principalmente essa questão social que a gente viu, inclusive no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, que existia esse problema de relacionamento e principalmente social na igreja, onde havia essas divisões. E isso vem caracterizando a igreja de Corinto desde o início da carta que Paulo escreve para eles, sobre as divisões, sobre irmãos fracos e fortes. Sempre há uma característica de pessoas melhores do que as outras. E sempre, então, a igreja de Corinto acaba passando por um problema de divisão, de relacionamento, de classe social, problemas relacionados ao culto cristão, que foi o que foi tratado agora por último, sobre a questão do véu, sobre a questão também da Santa Ceia, que é relacionado ao culto, e principalmente nesse sentido, a própria espiritualidade que estava sendo, então, de alguma forma, sendo distorcida, porque eles não compreendiam, então, uma espiritualidade correta e bíblica, e é isso que o apóstolo Paulo, de alguma forma, está orientando, está exortando para que a igreja, de alguma forma, entenda, compreenda que tudo parte de um princípio em que o amor é algo principal dentro da relação da igreja. E quando fala amor, meus irmãos, por favor, não absorva o que a cultura nos diz todos os dias, que amor é qualquer tipo de amor, mas é o amor de Jesus, o amor que é entrega, que se doa. Esse tipo de amor que vocês devem sempre levar em consideração quando eu menciono sobre isso. Então, eram esses problemas relacionais, esses problemas de espiritualidade. Então, nesse capítulo então que nós vamos tratar, o início deste capítulo vai falar justamente sobre os dons, né, relacionados com a igreja. Então, eles estavam usando os dons espirituais de uma forma incorreta. Eles estavam abusando dos dons espirituais. E ainda hoje, meus irmãos, nós vemos isso muito nas igrejas. O uso incorreto, o uso para a própria autopromoção, né, para demonstrar uma espiritualidade. E é isso que estava ocorrendo, de certa forma, na igreja de Corinto. Os dons estavam sendo para autopromoção, um instrumento para que as pessoas pudessem, então, de alguma forma, obter, então, reconhecimento. E até mesmo por causa desse status que eles mantinham, sobre ter todos os dons. O apóstolo Paulo menciona isso lá nos primeiros versículos, que eles tinham todos os dons. A igreja não faltava nenhum dom a eles, é o que o apóstolo menciona lá no início da carta que nós já estudamos. Então, eles se jactanciavam, se orgulhavam com esse status de terem dons espirituais. Porém, eles estavam, então, abusando desses dons, e o apóstolo Paulo, então, vem escrevendo ao longo da carta que tudo isso, todo esse orgulho, toda essa altivez que eles tinham, por toda a graça que foi concedida a eles, eles estavam usando isso de forma indevida. E agora ele vai tratar diretamente sobre os dons espirituais, de que forma, então, de que forma grave eles estão fazendo que os dons, que são dons da graça de Deus, serem, então, usados de forma totalmente destoada do que o Evangelho propõe que os dons devem ser para a igreja de Jesus. Ok? Então, eles usavam isso com altivez. Isso demonstra mais uma vez a imaturidade, então, da igreja de Corinto em relação aos dons, em relação ao culto, em relação ao corpo de Cristo, que é o que ele vai tratar futuramente ali no verso 12, que ele vai falar que todos são membros do corpo de Cristo. E mesmo que há diversidade, ainda assim a diversidade não é um espaço justamente para divisão. E é isso que ele vai tratar, enfim, durante esse contexto. E, irmãos, vocês podem notar que toda vez que Paulo vai fazer uma lista de dons, seja em Romanos, seja em Coríntios, seja em Efésios, ele vai tratar sempre o contexto do corpo de Cristo. Ele sempre vai tratar o relacionamento do corpo de Cristo, que nós somos um em Cristo Jesus. Somos muitos membros, mas um em Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Então, sempre que vocês virem, de alguma forma, haver uma relação de dons espirituais, ele vai relacionar com o corpo de Cristo. Bom, meus irmãos, para nós iniciarmos aqui diretamente no texto, ele fala aqui de um primeiro problema, então, que se encontra na igreja de Coríntios, que ela usa, então, os dons de forma incorreta, né? O uso mal dos dons. A igreja tinha todos os dons, como eu mencionei, e não lhe faltava dom algum. Porém, ela tentou colocar o dom de variedade de línguas, por exemplo, como o dom mais importante, como um símbolo de status espiritual.
Os dons espirituais não são, meus irmãos, aferidores da nossa espiritualidade. O fato é que, como eu falei, eu não entrarei falando exatamente sobre línguas estranhas aqui, que vai ser talvez falado mais adiante, mas a ideia é que os dons que eles estavam usando, de alguma forma, eram um aferidor da espiritualidade deles. A forma com que eles usavam os dons era uma forma de dizer que Deus estava aprovando, então, a vida deles dentro da comunidade. E é isso que acontece hoje na igreja contemporânea, meus irmãos. Muitas vezes o êxtase que a igreja se encontra, às vezes, é as pessoas utilizando os dons para demonstrarem que eles são mais espirituais, que têm um contato mais direto com Deus, por isso eles não conseguem desenvolver esses dons. Quem de nós, talvez aqui, em algum momento, não sofreu o fato de não ser batizado com o Espírito Santo, no sentido de que deve falar em línguas estranhas, e sofreu isso a vida toda pensando, poxa, o que eu estou fazendo que não estou recebendo o dom? O que estou fazendo por, de alguma forma, Deus não estar manifestando a sua graça na minha vida? Então, eu acredito que muitos de nós já sofremos dessa forma, né, de forma incorreta, justamente pensando que muitas pessoas se manifestam uma graça de Deus e muitas vezes a gente fica lutando com isso, como se os dons fossem exatamente um aferidor se nós estamos bem com Deus ou não. Pelo contrário, meus irmãos, nós não é pelos dons, não é pelo aquilo que Deus nos dá, mas sim aquilo, se Deus nos dá, é por meio da sua graça. Não é por meio de nós, o quanto nós o buscamos para que esse dom ele seja presente em nossa vida. Então, de alguma forma, meus irmãos, é isso que ocorreu todo o tempo em nossa vida. Nós, muitas vezes, na igreja e participando de uma igreja onde os dons eles são efetivos, muitas vezes a manifestação desses dons fez com que a gente pensasse em algum certo momento que esses dons demonstravam o nosso relacionamento com Deus. Mas, por o contrário, meus irmãos, o dom, ele não é esse aferidor da nossa fé e nem aferidor da nossa espiritualidade. Ele é um dom da graça de Deus que é dado a nós, é um presente de Deus. Então, nós não devemos pensar dessa forma, e é assim que Paulo está corrigindo a igreja, né? Que os dons espirituais, o dom de línguas especificamente, não é, então, um aferidor da espiritualidade da igreja. Então, não se mede a espiritualidade de uma igreja pela presença dos dons espirituais. Até porque se a gente fosse medir, a igreja de Corinto seria campeã, porque ela tinha todos os dons. Ela seria a melhor igreja, porque ela tinha todos os dons. Ela seria a igreja mais espiritual, porque teria todos os dons citados aqui por Paulo. Mas, na verdade, nós vemos que é o contrário. A igreja de Corinto, infelizmente, era uma igreja carnal, era uma igreja imatura, era uma igreja que usava de forma indevida esses dons. É isso que Paulo, então, está tratando. Os crentes de Corinto, meus irmãos, não eram espirituais, eram carnais. Eles não eram maduros, eles eram infantis. Eles tinham até mesmo carisma, mas eles não tinham caráter. E é isso que Paulo, de alguma forma, está tratando na vida da igreja de Corinto. Eles tinham dons, mas não tinham piedade. A gente viu aí ao longo da carta que eles sofriam com essa questão da sexualidade. Eles tinham problemas culturais e coisas que invadiam de alguma forma a igreja. Então eles não tinham piedade nesse sentido. Era uma igreja que vivia basicamente em êxtase. Era uma igreja que vivia talvez um culto até mesmo avivado. Porém, meus irmãos, não tinham um testemunho consistente. De alguma forma eles talvez tinham uma liturgia, né, cheia de vida, avivada, como muitas pessoas dizem, mas a igreja não tinha a prática do evangelho. Então, é isso que Paulo está denunciando, de certa forma, porque faltava o que? Amor entre os irmãos. A relação dos dons em amor, faltava esse amor, faltava essa santidade aos olhos de Deus, e eles não estavam percebendo isso. É como nós estivéssemos vivendo um êxtase aqui, final de semana após final de semana, mas as nossas vidas não são impactadas pelo evangelho. É o que muitas vezes nós vemos nessas igrejas, que muitas vezes é essa loucurada toda de um abuso, de um excesso de dons, que tu vê pessoas muitas vezes num êxtase de espiritualidade, e muitas vezes a gente pensa que é uma espiritualidade, muitas vezes a prática de vida dessa pessoa, do evangelho na vida dessa pessoa,
ela é inconsistente, o testemunho dessa pessoa é inconsistente. É isso que Paulo está traçando aqui, de alguma forma, na igreja de Corinto. Então, o fato que, meus irmãos, os excessos, os tempos podem ter mudado de lá para cá, mas os problemas são os mesmos. Os mesmos problemas que a gente identifica hoje na igreja contemporânea e que muitas vezes não é observado também com carinho, para que a gente possa, de alguma forma, ensinar essas pessoas a compreender que o evangelho e a espiritualidade verdadeira não se passa por um êxtase espiritual, e sim por uma consistência, pela vida do Espírito gerada no homem e na mulher, nos dons sendo manifestos, os frutos do Espírito sendo manifestos, então, na vida de cada cristão. O fato de você vir até aqui, sentir algo diferente não muda nada, ou o fato de você vir a uma igreja e ter uma experiência espiritual, por mais que seja legítima, e a gente crê que existem experiências legítimas, o fato é que o Espírito nos enche para glorificar a Cristo, nunca para autopromoção e muito menos para viver uma vida de um testemunho pueril, vazio de Deus. A verdadeira espiritualidade nos traz uma vida consistente, de um testemunho que glorifica a Deus, que glorifica a Cristo em nossas vidas. Então devemos pensar nos dons neste sentido. Nesse sentido nós devemos pensar. Bom, meus irmãos, traçando aqui os primeiros versículos, no verso 2 aqui, Paulo então ele vai fazer um contraste e ele fala o seguinte. Primeiro ele começa falando, e basicamente a introdução, não sejais então ignorantes. Ele está traçando tudo isso, não ajam dessa forma, como se vocês não pudessem entender pelo Evangelho e pela palavra que os dons podem ser usados dessa maneira. Não sejam ignorantes, até porque eles tinham palavra de conhecimento, eles tinham dons que poderiam dar discernimento para eles entenderem de que forma funciona isso, e que a igreja de Cristo não funciona separada, dividida. Então não sejais ignorantes nesse uso dos dons. E ele vai falar no verso 2, então sabeis que ainda quando gentios eres induzidos e levados a ídolos mudos, ou algumas traduções falam, outrora vocês eram gentios. E ele vai traçar então esse contraste, justamente que fala do outrora e o agora. Na vida do cristão há uma distinção então do outrora e o agora. E o apóstolo Paulo vai falar justamente que essa é uma experiência da conversão que há em cada cristão. Aquele divisor de águas na vida que separa o passado do presente. E o apóstolo Paulo justamente fala essas palavras: vocês eram gentis e vocês deixavam conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados por esses ídolos mudos. Então o que Paulo está querendo ensinar aqui justamente no versículo? Que há uma distinção entre o outrora e o agora. Os ídolos, meus irmãos, embora eles eram mudos, eles guiavam, controlavam, dominavam os crentes de Corinto antes da conversão deles, mesmo que eles não fossem nada, como os capítulos anteriores nós ouvimos. Os ídolos não eram nada, eles entendiam que os ídolos não eram nada, eram mudos, eram cegos, eles não poderiam fazer nada. E o apóstolo Paulo está falando, vocês eram guiados por esses ídolos. É o que o apóstolo Paulo está falando. O ídolo, ele é mudo, ele tem vida, ele não tem vida, não fala, não ouve, não age, mas a despeito disso, meus irmãos, o ídolo ele guia, ele controla, ele dirige a vida daqueles que o veneram. E por quê? De que maneira ele faz isso? Porque por detrás dele há demônios. O pastor Israel falou aqui no capítulo 10, justamente o verso 20, que por trás dos ídolos há demônios. Há um mundo espiritual em que os demônios agem. Então, de alguma forma, esses ídolos guiavam outrora os irmãos de Corinto. E é isso que Paulo está falando. Outrora vocês eram guiados por esses ídolos, por mais que eles eram mudos, cegos. Há por detrás disso uma orientação maligna para que vocês vivessem daquela forma. É isso que Paulo então está mencionando aqui. Vocês estão sendo controlados então por demônios. O ídolo ou uma imagem de escultura pode ter boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve, não tem garganta, mas nenhum som sai da boca deles. Tem mão, mas não apalpam, tem pé, mas não andam. Do mesmo modo são os que fazem aqueles que os seguem esses ídolos.
porque eles não têm mais boca para falarem, não têm pés para andarem, porque eles são controlados, eles são dependentes desses ídolos. Eles acham que são livres, mas na verdade eles estão sendo conduzidos por esses ídolos. Parece algo totalmente contrário. Esses ídolos, eles não têm boca, não falam, mas de alguma forma eles nos orientam o que nós devemos falar. Em certo sentido, nós somos controlados por esses ídolos. É isso que Paulo está falando, que há uma experiência maligna, há uma espiritualidade maligna por detrás desses ídolos que nos controlam, que controlavam a igreja de Corinto outrora. É isso que ele está mencionando aqui. A pessoa que faz um ídolo e segue pode perder a capacidade de ver. Ela fica cega, assim como o ídolo tem olhos e não vê, ela tem a capacidade de seguir um ídolo e acaba também tendo olhos, mas não consegue enxergar a verdade, ouvir ou entender as coisas. Ela é controlada e guiada cegamente. É isso que o apóstolo Paulo está falando, de como eles eram quando eles adoravam outros ídolos. Os ídolos eram demônios que estavam agindo na vida dos coríntios e guiando a vida deles antes da conversão. É isso que Paulo está orientando. Porém, Paulo vai dizer, muitos cristãos de Coríntios, justamente eles procediam do paganismo, eles vinham com essa herança, né, do paganismo, de religiões gregas, que eram religiões de mistérios, tinham experiências espirituais como norma. Então eles estavam acostumados. Quantos de nós, muitas vezes, eu já tive experiências de pessoas que se converteram de outras religiões, principalmente do espiritismo, e vieram para a igreja e logo já disseram que receberam um dom de Deus. E daquela mesma espiritualidade que eles tinham lá no espiritismo ou qualquer outra religião que envolve essa questão espiritual, eles traziam para dentro da igreja. Era só uma mudança de placa, na verdade, não foi uma conversão, foi uma mudança de placa. E aquela mesma espiritualidade que eles viviam no espiritismo, eles passam a viver na igreja e dizem que agora é Deus que está os guiando. Isso é muito perigoso, irmãos, porque a gente via reflexo, traços da religiosidade espírita em muitas pessoas que agora estavam desempenhando uma vida cristã, de certa forma. Nós vimos esses traços. Mas como é que tu sabia? Porque dava para perceber traços justamente da religiosidade do espiritismo, sendo ali um termômetro para exercer aquele dom, talvez, que seria da forma cristã de exercer. Enfim, é isso que Paulo está falando. Eles procediam desse meio que faziam com que eles, que fosse uma norma. A espiritualidade aconteciam, as manifestações, os êxtases, então aconteciam no paganismo. E é isso que de alguma forma ficou refletido na igreja de Corinto. Então, as pessoas elas estavam acostumadas a ser guiadas por algum tipo de força sobrenatural. Era algo comum para aquele que procedia do paganismo, né? Era algo sobrenatural, ou até mesmo uma possessão demoníaca, um estado sempre de transe, um êxtase, ou alguma atitude estranha que acontecia no culto pagão. Então eles só estavam mudando talvez de local, mas as manifestações, parece que eles não podiam se reunir sem que houvesse aquele momento espiritual. É que muitas pessoas, muitas vezes, acabam agasalhando essa ideia, vêm para a igreja, se convertem e entendem que se eu não tiver uma experiência, e não que não possa haver, meus irmãos, aqui não estou criticando que não possa haver uma experiência espiritual, há experiências legítimas, mas muitas pessoas não conseguem enxergar experiências muitas vezes naturais, dons naturais que Deus nos dá, e as manifestações de Deus em coisas ordinárias, em coisas comuns. Muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque nós pensamos que Deus somente está em algo sobrenatural. Talvez nós não vemos na palavra ou na mesma a atitude de participar da Santa Ceia o que há espiritualmente envolvido atrás da participação da Santa Ceia. Talvez essas manifestações espirituais que há no meio da igreja, muitas vezes nós somos insensíveis, porque achamos que Deus só está em manifestações sobrenaturais. Então, de alguma forma, a igreja de Corinto estava acostumada com isso, de que deveria haver experiências espirituais para ferir, então, a espiritualidade deles. É justamente isso que Paulo está, de alguma forma, trabalhando com a igreja. Então, Paulo, ele mostra para a igreja que o outrora eles eram conduzidos, guiados por esses ídolos exatamente dessa forma, mas agora são guiados e controlados pelo Espírito Santo de Deus. É o que ele fala no versículo posterior, então, verso 3. Por isso vos faço compreender
que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Então, só há uma manifestação verdadeira espiritual quando nós somos guiados e controlados pelo Espírito de Deus. E esse processo se dá na conversão. Quando nós nos convertemos, é o Espírito Santo que agora guia as nossas vidas. Então, ele está falando assim, basicamente, que vocês eram conduzidos, agora vocês são conduzidos pelo Espírito. Então, não sejam ignorantes, não use os dons de formas incorretas. Não use os dons com o mesmo reflexo que vocês tinham quando vocês eram pagãos. Agora, os dons não são manifestações humanas, são manifestações de Deus na vida de vocês. Então, se vocês querem que os dons se manifestem, busquem ao Espírito Santo, busquem a Deus para que essas manifestações sejam legítimas e verdadeiras, que de fato mudem a vida de vocês e sirvam principalmente para a edificação do corpo e não para a separação, não para a divisão desse corpo, não para uma experiência espiritual somente sua, mas de outros também, para a edificação do corpo de Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Os crentes da igreja de Corinto, eles vieram da sua maioria de religiões de ministério, como eu falei, então eles acabavam então tendo este reflexo, justamente tendo esse reflexo negativo, desse êxtase, como eu falei. Então Paulo vai falar aqui justamente que havia então nessas religiões politeístas, justamente do culto pagão, essas incorporações de espíritos malignos, e eles falavam justamente em um estado de êxtase. Agora, alguns desses crentes queriam importar essas práticas para a igreja. O grande problema é que algumas pessoas da igreja de Corinto estavam falando num estado de êxtase, não numa manifestação do dom, mas de êxtase. E nesse momento de êxtase, irmão, o que acontecia? Algumas pessoas diziam, anátema Jesus, amaldiçoado seja Jesus. E Paulo vai falar o seguinte, então Paulo está corrigindo essa prática, dizendo que uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus não pode fazer, não pode ter essa atitude, porque o Espírito de Deus nunca vai levar uma pessoa a falar e agir de uma maneira contrária a Jesus. O ministério do Espírito Santo, meus irmãos, sempre vai ser glorificar a Jesus, exaltar a Jesus. Ninguém pode confessar a Jesus, é o que ele fala, como Senhor e viver em conformidade e não viver em conformidade com essa realidade, no ação e no poder do Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito. Em segundo lugar, meus irmãos, há outro contraste aqui, que Paulo faz, justamente sobre os ídolos de outrora e o Deus triuno. Paulo ele destaca aqui a trindade no texto. Ele fala o seguinte, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há também diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui, meus irmãos, nesses versículos 4, 5, 6, há uma compreensão, justamente uma apresentação do Deus trino. Paulo está dizendo assim, vocês serviam esses deuses, agora vocês servem o Deus triuno, e ele vai destacar da seguinte forma, estando a trindade presente, ele vai falar o seguinte, Paulo vai se referir ao Espírito Santo no versículo 4, depois no versículo 5 ele vai usar a palavra Kyrios, né, Senhor, que é o Senhor Jesus, que se refere ao Senhor Jesus, e no verso 6 Paulo se refere então ao Pai. Então a igreja de Corinto precisava entender exatamente isso. Ela havia abandonado esses ídolos mudos, esses ídolos pagãos, e agora estava sendo guiada por uma nova direção. Qual direção era? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora é esse Deus que está guiando a igreja de Corinto, e não os deuses pagãos. É isso que Paulo está traçando aqui, então, justamente falando que o Espírito é o mesmo, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. Então ele está dizendo, vocês servem o Deus trino. E é justamente isso que a gente precisa compreender. E é isso que a igreja de Corinto precisava compreender. Nós fomos feitos, meus irmãos, à imagem do Deus triuno.
nós encontramos então, e relacionando isso à comunidade cristã, é na comunidade cristã que de alguma forma também nós encontramos em nossos relacionamentos a nossa identidade como cristão, né? Nós nos identificamos com Cristo, mas também quando nós nos identificamos com a comunidade, nos nossos relacionamentos, nós nos identificamos também dentro da comunidade, porque assim como Deus, meus irmãos, ele é uno, existe a unicidade de Deus, ele também é um Deus plural, a pluralidade de Deus. Então, ao mesmo tempo que existe uma identidade comunal na comunidade, nós precisamos entender que também existe como é que eu posso dizer, uma unidade da pluralidade também nas nossas vidas. Então, o que ele vai falar? Por nossa união em Cristo pela fé, os cristãos estão sendo feitos à imagem de Deus Trino. A igreja deveria ser uma comunidade de unidade, sem uniformidade e uma diversidade sem divisão. O que ele está dizendo? Justamente isso. Por mais que nós somos indivíduos e que nós buscamos o Espírito de Deus para que os dons se manifestem, eles não são manifestos para a nossa autopromoção, para a nossa individualidade, para viver a nossa espiritualidade com Deus. Ele está dizendo justamente que assim como Deus é trino, que ele é uno e trino, da mesma forma a diversidade na Trindade, assim a Igreja de Jesus, ela pode ser unida e não necessariamente ser uniforme. Nós não precisamos ser iguais justamente para ser uma igreja, mas nós somos unidos. E mesmo que haja diversidade nos dons, isso não é um motivo de separação. E mesmo que haja diversidades e variedade de dons, esses dons devem ser usados para a unidade da igreja. Assim como Deus é uno e é plural, da mesma forma como nós somos criados à imagem de Deus, nós devemos ter uma igreja, uma comunidade que também, mesmo sendo unidas por Cristo, nós somos unidos e nós somos uniformes, mas também, mesmo nessa diversidade, nós somos, então, unidos em Cristo, mesmo não sendo iguais. Então, mesmo que a igreja, pelos dons, elas achavam que os dons os dividia, ou qualquer outra coisa poderia os dividir, eles deveriam estar unidos em Cristo. Eles deveriam estar unidos no Deus que é trino, no Deus que compartilha dessa pluralidade. Então, eles poderiam viver uma vida de comunhão, uma vida de união, refletindo justamente a Trindade. Seguindo aqui, meus irmãos, em terceiro lugar, ele fala justamente sobre a natureza desses dons. Nós vamos partir justamente para saber qual é a natureza. E ele fala o seguinte, Paulo ele está falando dos dons de serviços e de realizações, ou de ministérios e realizações. Isso vai nos falar acerca da natureza desses dons, quando ele fala sobre isso. Porque Paulo fala sobre os dons de serviços. E por que ele fala desses dons de serviço e dons de realizações? O dom tem essa tríplice natureza. Ele fala do que exatamente? Quando a origem desses dons, desse carisma, vamos dizer assim, Paulo está falando, ora, os dons são diversos, o verso 4. A palavra carismata aqui, que representa aqui, vem do cariz, que significa graça. Assim, Paulo, meus irmãos, está falando justamente da origem desses dons. Os dons vêm da graça de Deus para a igreja. O dom espiritual, ele procede da graça de Deus. Nenhum homem tem a competência justamente de distribuir esses dons. Paulo está falando que esses dons são espirituais, vêm da graça de Deus. Essa não vem de uma competência humana de receber esses dons. Deus dá um presente de forma gratuita. Os dons são originados da graça de Deus e são ministrados, meus irmãos, doados, distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum homem tem competência em distribuir nenhum dom espiritual. A origem dos dons nunca está no homem, sempre na graça de Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando está em relação ao modo de atuar desses dons. O dom, aqui a palavra usada é diaconia, né? Paulo prossegue, e também há diversidade nos serviços ou nos ministérios. A palavra aqui, serviços, como eu falei, diaconia, isso se refere ao modo, à atuação do dom, que é a prontidão para servir.
Os dons são dados não para uma projeção pessoal, mas para o serviço. Para o serviço. O dom, né, aqui é diaconia, é para o serviço. Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros, não para exaltarmos virtudes pessoais nossas, né? Não para mostrar as nossas habilidades. Ele está falando o contrário disso. O indivíduo jamais pode, meus irmãos, se orgulhar por ter dons e achar que aquilo ali o faz mais espiritual ou mais importante de qualquer outro irmão. A finalidade do dom espiritual não é autopromoção, mas é a edificação do próximo, é a edificação da igreja de Jesus. E o terceiro aspecto, que eu falei que é uma tríplice, né, é a finalidade dos dons. E a palavra aqui, ela justamente dá o sentido dessa diversidade de realizações no verso 6. O sentido da palavra vem de energia, de obras exteriores, a energia de Deus operando nos cristãos, transbordando para a vida da comunidade. É isso que Paulo está falando aqui no terceiro ponto. O dom espiritual tem uma finalidade. A finalidade é a exteriorização de um ato, de um trabalho, de uma realização. O dom espiritual é para ajudar alguém, para fazer algo para alguém, trabalhar por alguém, realizar alguma coisa por alguém. Não é uma espiritualidade intimista, subjetiva. O dom ele tem uma finalidade. O dom sempre vai se desdobrar em trabalho. Sempre vai se desdobrar em trabalho. Não para uma autopromoção, não é uma realização própria. É uma ajuda, é uma obra concreta por alguém. Então, se você tem um dom, essa manifestação desse dom deve ser em prol da edificação da igreja. Se você não está usando os seus dons em prol do corpo de Cristo, em prol de alguém, do seu irmão, esses dons não estão sendo utilizados de forma correta. Seguindo aqui, meus irmãos, em quarto lugar, o propósito divino para os dons. O apóstolo Paulo afirma, verso 7 agora, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele vai falar a seguinte questão: os dons são dados a cada membro do corpo, é o que Paulo está falando. Todos os crentes, meus irmãos, salvos por Cristo Jesus, têm pelo menos um dom. Talvez vocês já se pegaram na dúvida de que, eu não sei, eu não tenho dom. Nós até discutimos isso no sábado passado, se eu não me engano. Estava conversando, acho que a Fernanda falou algumas coisas. Nós estávamos conversando exatamente disso, que as pessoas têm dúvida se têm dons. Meus irmãos, todos têm dons. O fato é que se você ainda tem alguma dúvida quanto ao dom espiritual que Deus tenha te dado, ore a Deus, peça orientação a Deus, para que esse dom se manifeste de alguma forma e que seja em favor do corpo de Cristo. Todo crente salvo em Cristo tem um dom. Tem um dom. Você deve buscar a Deus para compreender de que forma Deus quer te usar. Porque parece que a gente minimiza os dons como se fossem só os dons da palavra, de quem prega, ou dons, ou talentos, ou habilidades que Deus dá naturais de uma pessoa cantar. Então, só canta ou prega é o único dom. Se eu não faço isso na igreja, eu não posso fazer mais nada, então eu não tenho os dons produtivos na igreja. Pelo contrário, irmãos, há uma diversidade de dons. Há um campo muito grande onde Deus pode nos usar no meio da igreja. O fato é que muitos de nós esquecemos de buscar os dons espirituais. Estamos apáticos de alguma forma. Estamos vindo à igreja para muitas vezes consumir e somente ouvir. E muitas vezes esquecemos que há dons espirituais, ferramentas que o Espírito dá à igreja de Jesus, para que esses dons sejam manifestos, edifiquem e faça com que a igreja cresça de forma saudável. Então nós precisamos nos aperceber quanto aos dons espirituais, porque todos nós que fomos salvos por Cristo Jesus temos pelo menos um dom. A afirmação do apóstolo Paulo, ela é categórica, meus irmãos. Ele fala, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Todos que são membros do corpo é concedido um dom. Paulo está sendo categórico falando e afirmando. Não existe ninguém convertido sem dons espirituais. Cada membro tem pelo menos um dom, como eu falei. Agora, um segundo ponto aqui desse quarto ponto que eu tenho aqui, fala o seguinte: os dons
também têm um propósito. Eles são dados visando um fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja, do corpo de Cristo. O benefício não é próprio e pessoal, mas endereçado à coletividade da igreja. O propósito dos dons é a edificação da igreja. Ponto, é isso que Paulo está falando. Em quinto lugar aqui, meus irmãos, ele fala a variedade dos dons. O apóstolo diz, porque a um é dado, verso 8 agora, verso 8 até o 10, a um é dado segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, ao mesmo Espírito a fé, ao outro o mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Há então, meus irmãos, uma diversidade de dons. E entenda, meus irmãos, que há outras listas de dons. Às vezes nós achamos que os únicos dons que foram traçados na carta de Coríntios, mas há outros dons que são listados em outros textos, como Romanos 12 vai falar sobre os dons, Efésios 4 vai falar sobre os dons, e há outros dons também ali. Então há uma diversidade de dons que Paulo está mencionando, há uma variedade, há uma diversidade, mas o Espírito é quem distribui, a fim de que não haja nenhuma falta. É o próprio Espírito que entende a necessidade da igreja e distribui esses dons para que seja manifesto, para que a igreja cresça saudável. Vocês entendem então que há em Deus e no próprio Espírito que distribui esses dons, esse cuidado que haja essas distribuições dos dons, para que não haja falta alguma, porque esses dons são necessários, para que não haja falta desses dons, para que esses dons sejam manifestos, de forma que a igreja cresça e seja edificada. Por isso que nós devemos buscar sim os dons do presente, meus irmãos, porque o Espírito Santo distribui para que não falte, para que esses dons sirvam para a edificação do corpo. Então, se o Espírito Santo se dá o trabalho, vamos dizer assim, distribuir, e que haja dons, e que não haja falta de nenhum dom, é porque é necessário e vital para a igreja de Jesus. É isso que ele está mencionando aqui. Para que não haja necessidade ou carência da igreja de Deus com os dons espirituais. Eu peguei um trecho aqui bem pequeno do livro que nós estamos estudando no sábado, e o autor, o Kinner, ele fala exatamente assim: não cremos que os dons espirituais representam a questão mais importante da igreja de hoje. Aqui ele não está desqualificando, ele é um teólogo assembleiano que crê na contemporaneidade dos dons. Mas ele fala o seguinte, nós não cremos que a questão dos dons espirituais são, que é a coisa mais importante hoje, mas ele fala assim, nós cremos que eles apontam para um elemento crucial e inegociável. E qual é esse elemento crucial e inegociável? Chama-nos a depender do Espírito de Deus em nosso ministério a outros. O fato, meus irmãos, que muitos de nós, muitas vezes, levamos as nossas habilidades, levamos os nossos dons naturais, os nossos dons sobrenaturais, talvez, e achamos que nós fizemos com a força dos nossos próprios braços. Achamos que é a nossa habilidade no aconselhamento que faz as pessoas mudarem de vida. E quando a gente se decepciona que o nosso dom ou a nossa habilidade de falar com as pessoas não funciona, nós achamos que esses dons não são bons, as nossas habilidades não são boas o suficientes para isso. Mas o chamado a buscar os dons espirituais, o fundo por detrás disso deve ser uma dependência total do Espírito Santo para exercer esses dons. Porque não é nós que realizamos, é o Espírito de Deus. Quando a igreja busca os dons, não é para se exibir, como a igreja de Corinto de alguma forma estava fazendo. É para que a igreja entenda que nós dependemos do Espírito Santo para que a igreja cresça. Se nós do presbitério, de alguma forma, achar que as nossas habilidades, se há uma eloquência, se há uma facilidade em compreender a teologia, ou se há uma habilidade natural de ser líder de alguém, achar que isso vai fazer com que a igreja de Jesus cresça, é um equívoco. Quando eu penso nos dons espirituais e quando nós devemos pensar nos dons espirituais, nós devemos pensar que nós dependemos somente do Espírito.
para que essas manifestações aconteçam e aconteçam de forma legítima e que de fato haja crescimento na igreja de Jesus, um crescimento saudável, não manipulado, não um avivamento e não uma manifestação no qual nós forjamos, que nós criamos, que nós manipulamos. Então, quando há um cuidado, um zelo dos líderes dessa congregação em falar sobre os dons, não é para travar ninguém, mas é para que haja uma forma legítima e um avivamento legítimo, para que haja de fato transformações legítimas, para que a igreja de Jesus cresça de forma saudável. Então nós entendemos aqui que os dons são necessários, são importantes, são efetivos. E há ainda uma conclusão aqui do autor que eu estava lendo. Ele dá prosseguimento, ele fala o seguinte, que então os dons nos chama-nos a depender então do Espírito Santo. E ele fala, não cremos que aqueles que exercem determinados dons sejam mais espirituais, mas consideramos que todos os dons espirituais devem pertencer a todo o corpo de Cristo em nossos dias. Em vez de haver dons específicos, segregados a partes específicas da igreja, Deus provê dons que sirvam à igreja e não para que exaltem indivíduos. Meus irmãos, muitas vezes a gente vê pessoas que se levantam aí como profetas de Deus e começam a dar revelações e começam a assustar um monte de gente, porque Jesus vai voltar, é uma realidade, obviamente, mas que vai acontecer coisas, vai ter tremores, vai ter guerra, usando esse contexto espiritual muitas vezes, mas para colocar medo nas pessoas. Os dons não são para isso, é para edificação. Se Jesus, de alguma forma, se Deus quer anunciar por meio de profecias que Ele está voltando, pode ter certeza que vai ser consolador, vai ser esperançoso, vai vir para exortar, mas vai vir para edificar, vai vir para a gente ter uma nova esperança. Então, é exatamente o que Paulo está trazendo aqui, é que a gente entenda que o dom ele é para edificação do corpo, não para que haja uma altivez em dizer que eu tenho um contato direto com Deus, então estou anunciando um juízo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas então cuidem das suas vidas, porque senão Jesus vai voltar e vocês vão ficar. Vocês entendem que então a manifestação do dom, ela é para uma edificação, para um crescimento, para que a igreja de Cristo glorifique a Jesus. É isso que o Espírito Santo vem fazer, glorificar a Jesus, exaltar a Jesus, não para pôr medo nas pessoas. Seguindo aqui, meus irmãos, e quase finalizando, sexto lugar, a soberania do Espírito na distribuição de dons. O que a gente entende aqui também, meus irmãos, agora no versículo 11, Deus é soberano na igreja, nos dons espirituais. O Espírito Santo é soberano, é Ele quem distribui os dons. Paulo ele fala o seguinte no verso 11, mas a um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, e é Ele quem distribui-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo é soberano, é Ele quem distribui. Paulo está falando que o Espírito Santo é quem está distribuindo os dons, e também é quem age eficazmente na vida daqueles que exercem o dom. É tanto Ele quem distribui, quanto é Ele quem age na vida daquele que é manifesto o dom do Espírito. Ele quem exerce, então, essa função. O homem é apenas um instrumento, mas o poder é do Espírito. Assim, meus irmãos, não faz sentido nós falarmos que existem homens poderosos, ou fazermos campanhas porque vai vir um irmão que ora para que você fale em língua estranha, ou um irmão que vai vir e ele é poderoso, ele cura pessoas. Todo dom é dado por Deus, toda manifestação é do Espírito. Então não faz sentido dizer que há homens poderosos, não faz sentido algum nós irmos atrás de pessoas para que esses dons específicos sejam manifestos. Muitas vezes é para autopromoção. Quando uma pessoa, meus irmãos, tem um dom de milagres, dom de cura, não é a pessoa que tem poder. Eu acho que isso é bem claro para nós, né? Não é a pessoa que tem o poder, só que ainda as pessoas continuam fazendo essa propaganda. Por mais que nós entendamos assim de forma clara, não é a pessoa que tem poder. Mas se há ainda uma propaganda exaltando a homens poderosos, é porque ainda as pessoas correm atrás de pessoas que têm poder de alguma forma. As
pessoas correm atrás disso. Então, realmente, meus irmãos, não há em nenhum homem poder para exercer os dons de Deus. Homens não têm poder, e Paulo vai continuar aqui, ele fala o seguinte: um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. A glória, meus irmãos, não é para o homem, mas para Deus. E Deus não reparte sua glória com ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, justamente ele usa 4 verbos aqui que eu quero destacar. Ele vai justamente ilustrar essa soberania que eu falei, a soberania de Deus na distribuição dos dons espirituais. E ele vai falar no versículo 11, me acompanhem por favor. Verso 11 ele vai falar o seguinte, né, que é o Espírito quem distribui, que nós já lemos, né, é o Espírito Santo quem realiza todas essas coisas e distribui. Então ele está falando da soberania, que é o Espírito Santo que distribui. No verso 18, que ainda nós vamos passar por ele ainda no próximo culto, ele fala o seguinte: mas na realidade Deus colocou membros no corpo, cada um conforme quis. Foi Deus quem dispôs. No verso 24, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Então é Deus que está coordenando o corpo. E no verso 28, ele fala o seguinte: na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem a outros, e os que administram, e os que falam em variedade de línguas. Então aqui Deus é quem estabelece essas coisas. Essa é a soberania de Deus. Deus tem o controle do início ao fim na igreja dele. É Ele que está no controle na distribuição desses dons e na manifestação desses dons. É Deus quem estabelece o corpo, é Ele quem coloca cada membro do corpo e distribui cada dom a cada pessoa conforme o seu propósito e soberania e vontade. Do começo ao fim, meus irmãos, Deus está no controle. E é isso que Paulo está ensinando nesses versículos, nesse capítulo. E concluindo, meus irmãos, ele fala eu quero colocar aqui o seguinte texto. Ele fala o seguinte: os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana. Em resumo a tudo isso que nós ouvimos. Nem como um aferidor para medir o grau de espiritualidade de uma pessoa. Os dons foram dados para a edificação do corpo. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são recursos, meus irmãos, que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e também suprir a necessidade dos seus membros. Glória a Deus, meus irmãos, pelo que Deus nos dá. Quando Jesus fala lá em João, quando João relata a fala de Jesus aos discípulos, que ele fala o seguinte: é necessário que eu vá, porque o Espírito, o Consolador, precisa vir. Talvez para os discípulos seria algo incoerente. Que vantagem nós vemos de o Senhor Jesus que está conosco, que fala o nosso idioma, que nós vimos o gesticular, que nós andamos dia a dia, nós comemos contigo. Como é vantajoso que o Senhor vá e envie o Consolador. A gente não precisa, nós temos Jesus, você está aqui conosco. Só que eles não entendiam que era necessário que o Consolador viesse, que o Espírito de Deus viesse. Jesus estava com ele, mas ao enviar o Consolador, Deus está conosco. Deus está dentro de nós. O Espírito de Deus habita em nós. Para que houvesse essas manifestações no qual nós poderíamos de fato viver a vida de Cristo. Para que nós pudéssemos de alguma forma experimentar Deus conosco, Deus habitando em nós, Deus sendo o nosso guia, sendo o próprio Deus o aferidor da nossa espiritualidade, o próprio Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
para que nós possamos então nos relacionarmos com Deus. O fato que a igreja brasileira, ou talvez outras igrejas, esqueceram de buscar a face de Deus. Talvez por um tempo buscaram a face de Deus, para que a mão de Deus fosse aberta, para que fosse manifesto os dons de Deus, ou a graça de Deus sobre o povo. Só que o problema é que esqueceram de buscar a face de Deus e só buscaram a mão de Deus. O fato que ao longo do tempo a gente começa a buscar só a mão de Deus, só os benefícios de Deus, aquilo que Deus pode nos dar, quando Ele abre a sua mão para manifestar a sua graça. Só que Deus não quer que nós buscamos somente aquilo que Ele pode nos dar, para que a mão dEle seja aberta sobre nós, mas Ele quer que nós buscamos a sua própria face, para que Ele se manifeste em nosso meio, para que haja um relacionamento da igreja dEle com Ele próprio. Meus irmãos, que possamos buscar essa espiritualidade sadia, onde os dons de Deus, do Espírito, é manifesto em nosso meio. E são manifestos de formas legítimas, de forma no qual nos impele a servir uns aos outros, a ajudar uns aos outros, a crescermos na nossa fé, na nossa espiritualidade. Possamos fazer isso pelo Espírito de Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos colocar de pé. Que Deus possa manifestar em nosso meio esses dons e que possamos usá-lo de forma a edificar o corpo de Cristo. Senhor Deus, nós te louvamos e te damos graças por nós estarmos em tua presença. Pedimos a ti, Senhor, que por meio desse ensino, da tua palavra, Senhor, verdadeira, pura, santa, possamos, Senhor, sermos impactados pelo teu evangelho. E sabemos, Senhor, que os dons estão disponíveis no presente para que possamos utilizá-los, Senhor. Não para autopromoção, não para nos vangloriarmos, não para mostrarmos espiritualidade, não para mostrarmos que estamos bem contigo ou não para provarmos ou justificarmos muitas vezes as nossas vidas inconstantes, Senhor, em tua presença, mas que os dons sejam, Pai, justamente para a edificação do teu corpo. E se há, Senhor, dom, e se esses dons que estão disponíveis e que de fato há na vida de cada salvo, eles possam vir, Senhor, para que haja, Senhor, a manifestação deles, Pai, para que a igreja cresça de forma saudável. Deus, ajuda esta igreja, Senhor, a buscar os teus dons. Ajuda ela a perceber também os seus dons, para que aqueles dons que de alguma forma estão, Senhor, enterrados, aqueles dons que muitas vezes foram negligenciados, possam a ser manifestos, Senhor, para a glória do teu nome, para que a igreja cresça, seja edificada, para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja, uns com os outros, neste mundo, Pai, para que venhamos dar testemunho, Senhor, da tua glória, Senhor, do teu amor, Senhor, que somos teus filhos, que vivemos em comunhão, que vivemos em unidade, que transparecemos o Deus que nós servimos, Pai. Por isso, Senhor, usa as nossas vidas, Pai, como o Senhor quer, usa as nossas vidas, manifesta os dons em nosso meio, faz com que a tua igreja tenha vontade de viver essa vida de Cristo, essa vida do Espírito, Pai, em nosso meio. Nós oramos te pedindo isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina contigo, um só Deus. Amém.